Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Uma ótima tarde a você que nos acompanha aqui pelo perfil da CIP Escola de Negócios, você que está pelo Facebook, você que está pelo Instagram, seja muito bem-vindo aqui a mais uma edição do projeto OnLive. Hoje nós vamos falar sobre a economia pós-pandemia. Diante de tudo que a gente está vivendo, quais são as expectativas e as perspectivas que nós podemos ter? Antes, um recadinho para você, é que semana que vem, pelo canal, também aqui pela OnLive, na verdade, mas já está disponível pelo canal do YouTube, a CIP Piracicaba, uma aula online com o juiz federal do trabalho e membro da equipe de redação da reforma trabalhista, Marlos Melick. A intenção é auxiliar as empresas a tomar as melhores decisões com o devido respaldo legal neste momento de incertezas. Então, essa aula online já está disponível no canal do YouTube, a CIP Piracicaba, e você pode assistir gratuitamente. Essa aula pode auxiliar, então, a minimizar os riscos trabalhistas, tirar várias dúvidas, no seu negócio. Falando em dúvidas, aliás, se você já assistiu a aula ou vai assistir a aula ainda e surgir alguma dúvida de repente, você pode escrever essa dúvida, mandar para a CIP Escola de Negócios por meio do e-mail contato@escoladenegociosacip.com.br, e na semana que vem, dia 17, na próxima OnLive, quarta-feira também, sempre às 5 da tarde, você poderá tirar as suas dúvidas da aula com o juiz Marlos Melick, que estará participando conosco. Então, não deixe de participar também. Nossa live de hoje, como eu disse, a economia pós-pandemia. E está conosco o professor, economista, jornalista e palestrante Marcelo Bezerra. Essa OnLive de hoje conta com o apoio da Actuale Gestão de Negócios. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade em falar conosco sobre esse tema que é tão atual, e que pode nos trazer tantos insights, portanto, para a gente entender um pouquinho dessa perspectiva, você que tem tanta experiência nessa área. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para poder somar, esclarecer no que for possível aí as dúvidas e sugestões sobre economia. Legal. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Só para a gente iniciar nesse assunto, é possível se ter uma visão de como ficará a nossa economia pós-pandemia diante de tudo isso que a gente está vivendo e de tantas incertezas econômicas que nós já vínhamos tendo e aí agora se intensificaram com a pandemia? Vamos lá. Não é possível cravar alguma situação concreta por um motivo muito simples. Tudo vai depender de uma eventual vacina para resolver esse problema que nós vivemos hoje. Mas vamos esquecer a questão da vacina, tá? Vamos focar no que nós temos hoje. E o que nós temos é essa situação, abre, fecha,
aumenta casos, diminui casos. Então, dentro desse sentido, nós precisamos trabalhar com essa situação. E, nesse caso, a situação ela é complexa, mas ainda é possível se fazer alguns planejamentos para se minimizar essa problemática toda que nós estamos vivendo. Legal. Bom, muito já se fala sobre situações gerais, e aí no caso da economia, que é o que a gente está abordando aqui hoje, de pós-pandemia. De qualquer forma, é muito cedo para a gente se falar em pós-pandemia, no Brasil especificamente, na sua opinião? A expressão pós-pandemia ela tem sido muito usada, vamos colocar de um mês para cá ou 2 meses para cá, mas ainda é muito cedo, justamente porque depende de uma série de fatores que vão fazer com que a situação se equacione de forma definitiva e a economia realmente possa tomar os seus trilhos com toda a carga, né? Ou seja, 100%. Mas nesse interim tem muita coisa boa que dá para se fazer, mas aí depende dos vários entes envolvidos no processo. Porque quando a gente fala de pós-pandemia, a sensação que a gente tem é que, nossa, já passou a pandemia. Não, mas a gente, especificamente no Brasil ainda, né? Alguns países já podem falar um pouquinho de relaxamento, já estão vivenciando uma outra realidade que não a nossa. E por isso que eu fiz essa pergunta do pós-pandemia. A gente já pode ter algum sentimento de pós-pandemia? Ainda depende de muita coisa, né, Marcelo? Não tem jeito. Não, não, sem dúvida. O Brasil ele ainda está no auge do problema do coronavírus, né? Diferente de outros países. Eu até sempre enfoco isso em várias entrevistas em televisão, em artigos de jornal que eu faço pelo Brasil, é o seguinte: se nós tivéssemos feito a lição de casa lá atrás, hoje nós estaríamos num outro patamar. E, obviamente, essa lição de casa lá atrás, ela teria que necessariamente começar de cima para baixo. E aí, com injeção de dinheiro do governo federal para as empresas, para as pessoas, justamente para criar um outro clima, vamos dizer, de uma certa tranquilidade, certa, vamos colocar aqui entre aspas, sim. Mas também para garantir as empresas. Então, como nós não vivenciamos essa situação, pelo contrário, fizemos o Brasil fazendo diferente, né? Não muitas vezes da forma propositiva, nós estamos hoje numa situação que nós precisamos administrar de uma outra forma. Então, nós não podemos comparar hoje o Brasil com outras partes do mundo, no sentido direto, porque justamente fizeram a coisa correta lá fora, no sentido do planejamento para a doença. E aí eu gosto sempre de citar um exemplo muito simples, que é o da Alemanha. Se nós tivéssemos feito 30%, não é 100%, 30% do que a Alemanha fez, nós estaríamos numa outra situação infinitamente melhor. Em quais pontos você citaria a Alemanha, por exemplo? Só para a gente contextualizar aqui. Bom, primeiro, houve uma centralização. Quando estourou o problema na Alemanha, o que eles fizeram? De forma bem objetiva. Primeiro, eles tranquilizaram a população e os empresários. O que eu quero dizer tranquilizar a população e os empresários? Claro que, como nós temos uma crise sem precedentes, o prejuízo é inerente para todos, né? Tanto para empresário quanto para trabalhador. É importante ter isso em mente. Bom, então, o que a Alemanha fez quando constatou o problema com poucos casos? Ela simplesmente fez um lockdown de 2 meses. Só que esse lockdown, o que é interessante é o seguinte, um lockdown verdadeiro. Ela municiou as pessoas com dinheiro para que pudesse ter um mínimo de tranquilidade, porque senão a pessoa quer sair para trabalhar de qualquer forma desesperada mesmo, e que é natural. Porque e as empresas também teve injeção de dinheiro nas empresas. Para quê? Para que as empresas também pudessem minimizar os seus impactos. E, obviamente, foi colocada a situação de forma bem clara. Então, ou seja, houve uma união, né? Obviamente que a união ela envolve dinheiro, né? No sentido de tranquilizar as pessoas. Para suporte, né, Marcelo? Como? Para suporte, né? Das suporte, empresas, porque nós vivemos no capitalismo, nós não vivemos no socialismo. Então, nós temos que ter dinheiro para passar essa fase. E o que aconteceu? Resultado da Alemanha, em face disso que eu acabei de colocar. O menor número de mortes e retomada da economia na Alemanha, obviamente com etapas parecidas com a que o Brasil está fazendo, né? Cada estado, cada cidade com a sua particularidade, mas com o norte efetivamente longínquo, né? Justamente porque a situação ela foi administrada e foi debelada, que justamente aqui não ocorreu. Por isso que hoje nós estamos numa situação um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, você citou o exemplo da Alemanha, que foi bem sucedido nesse aspecto, e principalmente economicamente falando, que é o tema que a gente está abordando aqui. Dá para se comparar, guardadas bem as devidas proporções, nesse caso a Alemanha com o Brasil?
dá pelo seguinte aspecto. Pode falar, muitos não, alguns falam, o Brasil não tem dinheiro. Não, o Brasil tem dinheiro. Quando eu quero dizer o Brasil tem dinheiro, numa situação como essa que nós vivemos, primeiro o governo tem que disponibilizar as suas ferramentas para alocar dinheiro. Uma delas é o endividamento, é natural. Aliás, qualquer país, pobre ou rico no mundo, está se endividando um pouco mais para poder justamente causar essa situação melhor para as empresas e para as pessoas. E, além disso, além dessa ferramenta que o Brasil tem, ele tem uma outra grande questão que pouco é falada e foi objeto até de um artigo meu no jornal Gazeta do Povo, em Curitiba. O Brasil tem a reserva cambial para utilizar, mas veja, com responsabilidade. Eu não estou aqui dizendo que tem que utilizar toda a reserva na questão econômica para as empresas e para as pessoas, mas utilizar uma parte dela. Exemplo, nós temos aí em torno de 390 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Se nós utilizássemos 10% disso, vamos arredondar aqui em valores redondos, 40 bilhões de dólares, a cotação de hoje, nós teríamos aí 300 bilhões de reais para poder utilizar na economia. Isso lá atrás, né? Estou falando no sentido preventivo para que a coisa pudesse funcionar de uma forma amena, tranquila. Então, além do endividamento natural que o governo pode fazer e tem que fazer nesse momento, nós tínhamos, ou temos ainda pode ser utilizada essa ferramenta para poder criar um novo cenário no país. Legal. Com responsabilidade, um percentual pequeno. Perfeito. No caso da economia, de modo geral, só para a gente dar uma pincelada também, como é que você enxerga, e aí voltando a falar de pós-pandemia, né? A economia do mundo todo, e aí reflexos, claro, para o Brasil, mas a economia de modo geral, os reflexos que essa pandemia pode trazer para a movimentação econômica do mundo. Bom, o reflexo na economia do mundo, eu tenho, como disse, tem que dar nome aos bois. Ela vai ser negativa, isso é um fato incontestável. Não adianta eu falar em positivismo nesta questão. Todos os países, sem exceção, vão ter, na realidade, vão ter números negativos no que tange ao PIB deste ano. E o Brasil não vai ser diferente nisso. A questão é calibrar quanto menos pior for, justamente para você ter uma retomada maior a partir do ano que vem, vamos colocar assim. Então, em todos os países do mundo, a recessão ela vai ter no primeiro momento, em face da circunstância que nós vemos, porque o consumo diminuiu, né? Obviamente, porque a economia parou, né? Ainda está parada em algumas partes do mundo, né? No sentido 100%. O próprio Estados Unidos está começando a abrir agora. Na Coreia é importante citar também, a Coreia do Sul também fez corretamente toda a sua diagramação. Mas ela agora voltou, mas fechou de novo. E está nesse negócio, fecha, abre também. É importante salientar. Legal. Depois a gente retoma essa questão econômica mais macro também, mas um tema que nós gostaríamos de falar com você é a respeito do que tanto se fala também, além da pós-pandemia, o termo novo normal. Ele traz algumas perspectivas, tem mudanças em termos profissionais e também pessoais, na sua visão. Como é que a gente pode lidar com essa nova realidade, se é que a gente pode dizer que vai voltar ao normal? Acho que por isso o termo novo normal se encaixa melhor, né? Não, sem dúvida. O novo normal vai ser uma mudança radical, tanto das pessoas quanto das empresas. E isso tem reflexos positivos e negativos. Por exemplo, na questão pessoal, aí entra a questão, que não vou entrar nesse método, mas só para elucidar, a questão de higiene mesmo. As pessoas hoje mudaram, estão mudando, vão ter que mudar definitivamente para a questão de como até falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, enfim, isso mudou e vai mudar com esse novo normal. E o novo normal também, na questão empresarial, nesse primeiro momento, pelo menos, né? É a questão de como é que a situação econômica vai andar. Por exemplo, o mercado de eventos. O mercado de eventos, eu diria para você, que vai ser o mais afetado dentro da economia. Então, esse novo normal vai ser mudanças nas questões pessoais nossas, e aí profissionais, e nas questões empresariais, de como é que as empresas vão lidar com essa nova dinâmica. Exemplo, elas vão usar mais agora, efetivamente ou não, as vendas online, por exemplo, porque, querendo ou não, nesse primeiro momento,
por mais que haja abertura do comércio, e tem que haver, diga-se de passagem, tem que tomar cuidado se você não pode, por exemplo, não pode na tua loja, no teu comércio, em especial o comércio, onde tem uma circulação maior de pessoas, vai ter que ter o controle. Então, esse novo normal é um controle das pessoas no teu comércio, por exemplo. E aí eu não vou nem entrar agora, depois se você quiser abordar, questão de turismo, a questão de eventos, mas eu estou falando, vamos focar mais aqui a questão do novo normal na questão do comércio. Vai ter um fluxo menor de pessoas, então as empresas vão ter que se reinventar como vão otimizar toda essa situação para poder tentar voltar com o seu faturamento próximo do que tinham antes, né? Porque nós temos algumas limitações naturais. E na questão da indústria, ela vem também com um novo normal na questão dos funcionários. Agora a higienização, de novo aí, né? Não dá para fugir, higienização de forma diferente, medição de temperatura, análise, os testes mais do que nunca têm que ser feitos para evitar problema de contaminação, até porque a grande maioria não dá para saber se está transmitindo ou não, então você tem que ter esses critérios para minimizar o impacto da contaminação. Então, esse novo normal vem com essa situação. E o fator negativo desse grande normal, aí falando do ponto de vista de pessoas e empregos, é a questão do aumento do desemprego, que ele vai ser inerente. É no mundo, mas vamos de novo voltando aqui para o Brasil, aqui no Brasil não é diferente. Então, quer dizer, isso tem um reflexo negativo na questão da própria economia, que se você tem uma quantidade menor de pessoas trabalhando por uma questão, entre aspas, natural, pela pandemia, você tem uma quantidade menor de pessoas gastando, e isso tem reflexo diretamente nas empresas. Sim. Quer dizer, é o processo de readaptação dessa nova realidade, né, Marcelo, que vai ter que ser em todos os aspectos, como você disse, e o que a gente já está incorporando. Quando que a gente imaginou que nós íamos ter que ficar preocupados em comprar máscaras, em ter que gastar com isso, digamos, né? Ter que ter várias máscaras, trocar e aí ficar preocupado da maneira como você vai sair, lavar a mão ainda mais o tempo todo, ficar com um frasco de álcool gel, um no carro, um na bolsa, no caso das mulheres, a gente deixou na mesa de trabalho, então assim, todo um hábito novo, né? E também nessa readaptação que você falou, você citou as vendas online. Muitas empresas já soltaram até estatísticas, inclusive no país como um todo, que tiveram até um aumento de vendas comparado com datas comemorativas por conta das vendas online e, apesar de estarem fechadas nesse período, fizeram um belo casamento aí entre as lojas físicas e também as lojas online. E agora trazendo mais para o físico, porque está no processo de reabertura, começando a flexibilização e tudo mais. Como é que você acha que isso deve impactar a economia? Ou de que forma as empresas podem utilizar ainda mais as vendas online para também casar com o físico e isso trazer um resultado positivo? Vamos lá. Bom, primeiramente, a questão da venda online, ela já era uma tendência e era uma máxima que todas as empresas deveriam já estar muito fortes nesse sentido. Mas, por N circunstâncias, muitas não estavam, mesmo empresas grandes, com grandes faturamentos, não tinham isso como prioridade. Então, quem já tinha isso, em especial, já rodando, com o advento da pandemia, eu não vou dizer que está nadando de braçada, porque também não dá para falar dessa forma, com exceção de uma ou outra empresa, que nós poderíamos até citar. Mas, então, o que acontece? A questão das vendas online, daqui para frente, ela vai ser fundamental. É difícil ainda precisar qual o percentual das empresas daqui para frente, mas eu diria aqui, sem medo de errar, que se a empresa trabalhar direitinho, fizer como deve, como manda o figurino, eu diria para você que mesmo com a normalização, as vendas online, para quem souber, veja bem, aí já fica uma grande dica para quem está nos ouvindo. Tem que aperfeiçoar da melhor forma possível a questão das vendas online, pensando não só no agora, pensando já no futuro, porque em breve nós estaremos com tudo solucionado, para justamente otimizar ainda mais o seu campo de vendas. Aí, voltando um pouquinho, eu acredito que 50% da grande maioria das empresas vão ter como vendas online 50% de faturamento, melhor me expressando. Justamente por causa, óbvio, as empresas que efetivamente se aperfeiçoarem dentro dessa questão, que obviamente colocarem, olha, isso é uma das minhas metas aqui para poder crescer o faturamento. Sim, usar dessa nova ferramenta, que não é nova no caso, mas utilizar dessa ferramenta a seu favor, né? E muito se fala e tem se utilizado o tal do Omnichannel, que é a junção de vários canais, por exemplo,
No caso das vendas online, agora com a reabertura, você pode fazer já essa fusão de vários tipos de canais de venda, por exemplo. Já existe muito, e aí uma pergunta se isso deve, como tendência, continuar a ser mais utilizado. Você faz a compra online, retira na loja, ou você faz a compra na loja e depois recebe diretamente na sua casa. Isso deve ser uma realidade ainda mais intensa, né, Marcelo? Não, sem dúvida. Independentemente do momento agora, isso mais do que nunca vai se difundir e aumentar. E aí, de novo, vai depender da empresa. Aí a ficha, olha, nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema, não só nessa questão das vendas online, mas com atendimento diferenciado. Depois a gente pode falar alguma coisa nesse sentido, se você quiser, para justamente ser a prioridade da empresa. Porque, em especial, o comércio daqui para frente, que se não tiver venda online, aí depende do formato, se a pessoa vai retirar lá na loja, porque também tem gente que gosta. Depende do perfil. Como diz, as pessoas mais novas, hoje a moçada, né, como diz, gosta tudo pela internet, né? E é um fato, né? Mas tem pessoas que não são também não tão novas que não gostam necessariamente só da internet. Então, você tem que equilibrar esses dois pontos justamente para você ter o maior público possível e ter o resultado maior possível. Sim. Aí a gente entra em outras questões também, que é conhecer o seu público para poder focar suas ações assertivamente, né, Marcelo? Então tem tudo isso. Porque como você falou, a gente não vai entrar em mérito de idade aqui, muito pelo contrário. Mas eu particularmente gosto muito de ir até a loja, de pegar o produto, de conversar com o vendedor, porque nesse caso o vendedor poderia me passar mais informações do que simplesmente procurando pela internet. Mas também, por outro lado, eu aperfeiçoei muito essa questão das vendas online, de ter um pouco mais de paciência, talvez, para procurar ali no próprio site, fazer pesquisas à parte sobre aquele produto que eu gostaria de comprar. Então, é adaptação pessoal também nesse aspecto, não tem como, né? Não, sem dúvida. E aqui já de cara a gente dá uma outra dica para as empresas, né? Aqui vamos várias dicas, vamos por pílula, né? Muito legal. A questão é, quando pensar no seu negócio em vendas online, pense no celular, que o grosso das pessoas acessam, não é mais o computador, é o celular. 70% de Perfeito. todos os acessos é pelo celular. Então, tem que priorizar o teu negócio pensando no telefone celular, justamente para você ter esse impacto maior, ou seja, criar ferramentas para que isso seja fácil para as pessoas. Ter um layout ali do seu site responsivo, né, para que exatamente as pessoas possam utilizar no mobile. Bem legal essa dica também. E aí você citou empregos. Com esse momento de incertezas, a gente já vinha num momento complicado do país também. Ainda é muito difícil a gente prever qualquer coisa, mas certamente a gente deve ter reflexos também e talvez gradativos na questão dos empregos. Aqui em Piracicaba, estou pegando alguns números aqui. Segundo o CAGED, no mês de abril, foram 1.677 postos de trabalho a menos. Isso o saldo, né, entre admissões e demissões. Como é que deve ficar o emprego, pelo menos nos próximos meses, de acordo com a sua experiência e com a sua leitura? Independentemente da abertura da economia, que ela é salutar, independentemente do grau que vai ser desenvolvido, o desemprego ele tende a aumentar. Isso não quer dizer que vamos dizer assim, vai ser igual ao coronavírus, mas vai aumentar o desemprego. Então, a tendência é aumentar, mas não necessariamente nós temos isso pensando do ponto de vista da cabeça do empresário. Isso não quer dizer que vai ser alguma coisa exponencial no sentido que vai prejudicar mais o seu negócio. Não, mas vai haver aumento, é um processo natural. E aí sim, com a retomada da economia, esperamos que o desemprego efetivamente diminua para que esses índices sejam mais palatáveis, vamos colocar assim. É difícil fazer uma leitura total, mas é inevitável, né, que tenha essa perda por conta de todo o contexto, né, Marcelo? E aí também, talvez, não sei, perguntar para você, tem alguma dica ou algum aspecto econômico que você falaria, por exemplo, para empresários que estão nos acompanhando, de que forma trabalhar isso para os próximos meses, quando tudo, de repente, gradativamente ir voltando à normalidade, ter um cenário diferente nas suas empresas, pensando num processo de admissão lá na frente, numa retomada gradual? Bom, dentro do que eu entendi da tua pergunta, nós temos que entender o seguinte: o funcionário, o colaborador, ele mais do que nunca, ele vai ter que se reinventar.
ele vai ter que se virar nos 30, ou seja, ele vai ter que ter disposição para fazer 1.001 tarefas. Então, hoje, a empresa ela vai precisar de funcionários ou de colaboradores com esse tipo de perfil. Justamente porque hoje está mais, não é nem questão de estar concorrido, o próprio cenário está fazendo com que as empresas enxuguem. É difícil ainda prever qual que vai ser a proporção de enxugamento das empresas, mas vai ocorrer. E, nesse sentido, os funcionários ou os pretensos candidatos têm que se moldar essas circunstâncias para ser mais produtivos ainda, né? No caso das empresas, vem nessa esteira. Elas vão procurar cada vez mais funcionários que sejam versáteis em gênero, número e grau, justamente para poder otimizar esse gap que nós estamos tendo hoje com relação a vendas, com relação ao faturamento que as empresas estão tendo e vai ter ainda até o final do ano, provavelmente. Tá. Nesse aspecto, tem que ter um olhar diferenciado, então, pensando enquanto profissionais, como você citou, para que se atualize ao máximo nesse aspecto, para que tenha uma funcionalidade no sentido de trabalho mesmo, né, de força ali, de trabalho, para que ele atinja uma gama maior de funções, para que ele tenha maior probabilidade de se encaixar em uma vaga, por exemplo, é isso? Justamente. Vamos dar um exemplo aqui mais concreto com relação ao comércio, em especial com relação ao comércio, mas se quiser a gente pode falar de outras áreas. Hoje, quando uma empresa procura um funcionário para o comércio, antes do advento da pandemia, já procurava, obviamente, funcionários que fossem polivalentes, que pudessem atuar, que fossem ágeis, que pudessem atuar em várias áreas. Agora, com o advento da pandemia, que muitas vão precisar até de menos funcionários, principalmente nesse primeiro momento, isso não quer dizer que vão precisar de menos funcionários, não quer dizer que não vai contratar, até vai. Vai precisar de funcionários que realmente que sejam mais comprometidos com a empresa. Não vai poder, não é só a questão de estar fazendo novos cursos, de estar se reciclando, mas de estar com uma outra, os funcionários vão ter que estar com uma outra, para quem quer permanecer no emprego, primeiro arrumar uma oportunidade, ou permanecer no emprego, mudar a mentalidade para ficar mais propositivo no aspecto de vestir a camisa, não é nem mais vestir, é incorporar a empresa no teu corpo, justamente para poder, junto com a empresa, poder transpor esse mar revolto que nós estamos vivendo. Perfeito. Mais no sentido de motivação mesmo, para poder se encaixar ali nessa nova realidade. Perfeito. Que a concorrência aumentou, mais do que nunca a concorrência aumentou. É verdade. E o home office? Esse tão falado home office, essa nova modalidade aí que, na verdade, muitos nem utilizavam e passaram a utilizar involuntariamente por motivos de força maior, né? É uma realidade também que deve ser mantida, você acredita? Não só mantida, como ela veio para ficar e se aprofundar. O movimento do home office já era crescente nas empresas, mas era crescente assim, em termos. Justamente porque as empresas, quando pensavam em home office até pouco tempo atrás, sabiam que era uma ferramenta interessante, utilizavam ou utilizam, e mesmo as pessoas também. Só que com o advento da pandemia, isso se aprofundou 100%. Não é todo mundo que, obviamente, dá para trabalhar home office, é importante destacar isso. Mas agora, o que as empresas estão já pensando? Em muitas das áreas que não eram home office, agora vão ser home office. Então, os funcionários, dentro dessa questão propositiva que eu estava falando agora há pouco, eles têm que pensar que hoje vai ter que estar disposto, até é interessante essa sua colocação, para elucidar um pouco melhor a questão anterior. Vai ter que estar disposto, inclusive, já diria, inclusive, fica a dica aí, para as pessoas que eventualmente estão assistindo aqui, que não sejam empresários, mas que vão procurar alguma oportunidade, e já coloquem isso à disposição das empresas. Porque, mais do que nunca, as empresas vão exigir esse tipo de situação, primeiro, porque funcionou, aumentou em escala e funcionou. E segundo, porque tem vários benefícios. Agora, é importante salientar também que o home office, aí de novo entra a questão dos colaboradores, tem que se reinventar. Não é porque é home office que é trabalhar menos, pelo contrário, até trabalhar mais, porque você está dentro da tua casa, mas você tem que cumprir horários, enfim, está sempre alerta como um bom escoteiro, né? Então, porque muitas pessoas
até imaginava home office é mais tranquilo. Não é. Hoje, mais do que nunca, se provou o contrário. É verdade. Mas você acredita que se mudou um pouco a percepção em relação a isso? Porque ainda tinha muitos profissionais e muitas empresas que não se adequavam, não utilizavam, melhor dizendo, essa realidade, porque não era comum, ou até não era necessário, enfim, ou até por achar que não ia funcionar. Mas até se provou involuntariamente, porque teve que se fazer dessa forma, não tinha outro jeito, muitas funções que nem se imaginavam que daria para adaptar ao home office, o pessoal fez home office aí por mais de um mês, né? Está fazendo ainda, enfim. Você acha que mudou um pouco a percepção em relação a isso? Sem dúvida. Vamos falar em paradigma. O home office era um paradigma na economia. E era um paradigma para as empresas. E com a pandemia, de forma forçosa, não tem outra palavra para dizer, quebrou esse paradigma, sem muita explanação sobre o assunto. Quebrou-se, de repente, do dia para a noite. Então, daqui para frente, eu não tenho dúvida nesse sentido. E as empresas já têm movimentos mais fortes nesse sentido, de que o home office daqui para frente veio para ficar de forma intensa, justamente porque quebrou-se o paradigma. Legal. Em termos econômicos, tem algum impacto também? Porque daí a gente teve as possibilidades de alguma flexibilização em termos de contratação. Tem a questão de você ter vários registros na mesma carteira, por conta da reforma trabalhista, por exemplo. O home office deve se encaixar nessa realidade? Tem algum impacto econômico para as empresas ou para os profissionais? Olha, na realidade, o home office, do ponto de vista de legislação, ele já está amparado, né? Já está bem sacramentado nesse sentido. A questão do home office é ajustar o equilíbrio. Veja bem, o paradigma se quebrou. Só que a questão da sua utilização, tanto por parte das empresas quanto por parte dos colaboradores, essa talvez ainda falte um aperfeiçoamento, que é natural do processo. Tanto da exigência do que a empresa vai querer do colaborador, como também da proatividade do colaborador versus a empresa, para ser o mais, como é que se diz? Para que tenha o maior resultado possível. Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é aquilo de novo, do colaborador, ele tem que cumprir horário, não é porque home office não é, ele vai ter que utilizar a casa dele, é um custo que, de repente, não estava na conta dele, mas agora vai ter. Como diz, tudo na vida, ou tudo na economia, tem o ônus e tem o bônus. Então, o ônus, de repente, para o colaborador, eu não classificaria como ônus, eu acho que faz parte do processo, mas colocando de uma forma bem direta, é isso que as pessoas vão agora, ou melhor dizendo, os entes envolvidos, empresas e colaboradores vão ter que se ajustar para que não haja, para que seja otimizado essa questão do home office sem qualquer tipo de problema menor, como, Sim. por exemplo, esse que eu acabei de mencionar. Legal. A CIP representa comércio, indústria e serviços. Qual o panorama, apesar de você já ter falado várias coisas, né, de como deve ficar, essa questão de retomada, qual o panorama que você traçaria para esses segmentos especificamente, nesse momento agora, né, durante e pós-pandemia? Olha, nesse período agora, é um período de retomada, e eu queria até já colocar algumas dicas nesse período de retomada, que vai valer, obviamente, para o pós-pandemia, né? Porque uma coisa está umbilicalmente ligada à outra. Está ligada à outra. Primeira questão é o seguinte, o cenário, veja bem, nós estamos num patamar muito baixo, é importante salientar. A economia está rodando, está numa circunstância difícil, mas está rodando. Claro que pode ter um ou outro setor por exemplo, quem aproveitou as vendas online, maravilha, no sentido de que não está zerado, vamos colocar assim. Quem não estava nesse momento, obviamente, está com mais dificuldade. Mas tirando esses detalhes, que são importantes, mas tirando esses detalhes, eu diria que para o comércio, para a indústria, ou mesmo para serviços, a tendência daqui para frente, comparado ao que nós estamos, é ter a melhor. Não dá ainda para falar em números, porque justamente vai depender da abertura ou não, em definitivo, da economia, que aí depende da questão sanitária, que entra numa outra seara. Então, isso vai depender dessa. Então, quanto melhor essa situação da pandemia for resolvida, melhor vai ser o panorama. Mas eu acredito que, independentemente de qualquer coisa,
no atual cenário que a gente vive da pandemia, o cenário vai ser melhor. Agora, tem alguns pontos que é importante citar. Primeiro, o grande aspecto. Mais do que nunca, isso inclusive já está acontecendo com muitas empresas. Esse paradigma ainda não quebrou, mas vamos agora procurar enfatizar para que possa ser um processo para quebrar, efetivamente. As empresas hoje, mais do que nunca, têm que valorizar o cliente. Quando eu digo valorizar o cliente, é dar atenção redobrada para o cliente. Não só, aí nós estamos falando da entidade, que tem empresas de vários portes, mas não estou falando só da parte do dono do negócio, do empresário, mas do ponto de vista do funcionário. E aí vem de novo aquela questão do colaborador, dele ser mais proativo. Mais do que nunca, você tem que dar uma atenção redobrada para esse cliente, porque justamente hoje a concorrência é maior, com essa democratização, com essa quebra de paradigma também que veio para ficar das vendas online, a concorrência vai aumentar. Já aumentou, aliás. Então, você tem que ter uma atenção maior com esse cliente, valorizar. E mais do que nunca, também criar valor com esse cliente, com as ferramentas de vendas online, e até vou incluir a questão aí, de novo, outra dica, com relação a utilizar também a ferramenta do WhatsApp como venda, não só meio de comunicação, mas como venda e, principalmente, criar algum valor, em especial no que tange ao WhatsApp, para o seu cliente. Não pensar só no produto. Você tem que pensar em trazer algum valor adicional para esse seu cliente, cada qual tem a sua particularidade de segmento. Justamente para poder ter esse diferencial, porque, mais do que nunca, essas ferramentas digitais, elas não é que vieram para ficar, já estão e não vão mais retornar, e provavelmente vão aumentar ainda o seu fluxo, o seu volume. É como se diz bastante, né, Marcelo? O cliente, ele procura cada vez mais uma experiência para a vida dele. Ele não busca só o melhor produto ou o melhor preço, nem isso muitas vezes, né? Ele vai pela maneira como ele foi atendido, pela forma que aquela empresa ou o profissional daquela empresa tratou o problema dele, se incorporou a questão para ele, né? Então, assim, nossa, eu senti que eles tiveram empatia comigo. Então, esse é o momento também de trabalhar isso, como você disse, de cada vez mais estar atento e proporcionar uma melhor experiência para o seu cliente, para que ele escolha a sua marca, para que ele escolha a sua empresa. Sem dúvida. E isso, mais do que nunca, criar empatia e, de novo, agregar valor. Agregar valor é trazer dentro do seu segmento informações para você cativar o seu cliente. Utilizar essas ferramentas como uma comunicação interativa. Interativa não robotizada no sentido literal da expressão, mas no sentido interativa para você trazer esse teu cliente junto a você ou junto à tua empresa para justamente criar esse valor e criar esse vínculo, porque mais do que nunca hoje as pessoas querem vínculo quando a gente fala em especial comércio e prestação de serviço. Indústria também, mas a indústria tem uma outra dinâmica, né? Que aí envolve mais tecnologias, entra em outras questões. Mas, em especial, no comércio e na prestação de serviço, você tem que criar, e as ferramentas já estão aí. Nós temos vários exemplos aí para poder nos espelharmos, claro, cada qual para se adaptar ao seu segmento, e não só ao seu segmento, ao seu perfil de cliente, para justamente ser assertivo. Legal, várias dicas aí. A economia é tão abrangente, né, Marcelo, com a sua experiência. Por isso que eu estou abusando de algumas coisas aqui, como você tem um know-how super vasto aí como economista, palestrante, jornalista, já tem uma visão ampla de vários aspectos, né? A gente falou dos segmentos representados pela CIP, e muito se fala também, a gente ouve o termo, e aí as questões especificamente econômicas, eu nem vou entrar, porque a gente, como jornalista, não entendo muito desse tipo de coisa, mas você pode falar com certeza, devido a toda a sua expertise. Se fala do processo de reacomodação do mercado. O que significa isso? O que você enxerga dessa forma em termos de crescimento, de economia? O que a gente pode esperar para o país? É difícil a gente falar de retomada, ou olha, no ano que vem a gente vai estar melhor. Muito incerto, né? Mas esse processo de reacomodação, o que significa?
isso que você acabou de colocar envolve várias questões. Eu vou colocar algumas pontuais para responder de forma bem objetiva. Por favor. Reacomodação do mercado. O teu faturamento talvez não seja o mesmo que antes, com raras exceções. Dentro desse sentido, você tem que, é aquilo que a gente falou um pouco também, agora há pouco, se adaptar para essas novas ferramentas, para ter uma interação maior com o cliente, justamente porque é uma reacomodação do mercado. Uma outra dica também, que agora vem também como outra dica, a gente vai falando e as dicas vão aparecendo. Dentro de tudo que eu já falei, inclusive dentro desse seu questionamento, diversificar produto. A reacomodação do mercado é diversificar produto, ainda mais o pequeno e o médio empresário. Porque uma coisa é o pequeno e o médio, outra coisa é o grande. Que o grande já faz isso com maestria. Nós precisamos fazer mais do que nunca isso hoje, os pequenos e os médios. Diversificar o seu portfólio, né? Porque justamente para você tentar maximizar o teu faturamento. Então, o novo mercado também, essa reacomodação é isso. Saber também que muitos clientes, você vai ter que conquistar outros clientes, porque eventualmente determinados números de clientes já não vão estar mais, não vão ser mais seus potenciais compradores, então você tem que procurar outros novos clientes dentro dessas dinâmicas que a gente falou, com a diversificação. Então, o panorama ele mudou, não é mais como antes. Infelizmente, a gente tem que fazer uma linha de corte. A linha de corte, o que é? Março de 2020, pandemia, e pós-pandemia, ou depois da pandemia, né? Como é o caso que nós estamos vivendo. Então, é uma reacomodação em várias circunstâncias das empresas, ou do mercado propriamente dito. Com certeza, agora vai surgir também outros produtos. Por exemplo, a própria pandemia está trazendo uma nova situação de mercado. Várias áreas que até então, tinha, não é que não tinha, né? Que também não foi reinventado nada, né? No sentido mas que agora está com força total. Então, quem estava nessas áreas acabou se beneficiando, né? Uma situação trágica, mas se beneficiou. Então, é um momento realmente de reformulação geral nesse sentido. E por isso as empresas têm que pensar em gênero, número e grau, em tudo do que era justamente com essa nova situação para poder se adaptar. E queria fazer só uma menção à questão de crédito. A questão de crédito hoje, para as empresas, é fundamental. E quando eu digo fundamental, só para dar um dado aqui rápido, e eu já vou até fazer um comentário e deixar até um desafio aí para vocês. Opa! Dos 40 bilhões que era para ser destinado para as pequenas e médios empresários, só foi liberado 4 bilhões. Tem muito dinheiro represado, que aí também vem uma outra dica que poderia ser a solução dos problemas de muitas das empresas que ainda estão respirando. Se houvesse uma desburocratização, ou seja, uma avalização do governo federal para que ele fosse o avalista da operação, para que liberasse esses mais 36 bilhões de reais. Então, você veja que, além do que eu falei anteriormente, dos números, a questão do financiamento para as empresas, que é fundamental. E queria aqui fazer uma observação também, acho que é importante, que foi encabeçada. Olha só, no momento de crise, nós precisamos ter ideias inovadoras. E eu achei interessante trazê-la e justamente fazer esse desafio que eu vou colocar agora. O Abílio Diniz, ele montou vamos colocar aqui uma entidade chamada Estímulo 2020, na qual está financiando, só que isso está restrito a alguns setores ou algumas cidades. Mas isso, em resumo, é o seguinte: está financiando empréstimo, está fazendo empréstimo para empresas com juros baixíssimos. Não é uma instituição financeira, mas são empréstimos para empresas com juros baixíssimos, com carência, juros, por exemplo, na casa de 4% ao ano, menor até do que o do próprio BNDES. Então, nós precisamos, o único pelo que eu pude averiguar, é o único evento nesse sentido no país de estímulo para crédito para as empresas, que é o que está faltando hoje também para a gente dar esse estiramento. E, nesse sentido, eu queria trazer aqui um debate, só para dar um dado. Nos Estados Unidos, existem centenas de situações parecidas com essa que o Abílio trouxe, do estímulo 2020. E, nesse sentido, eu queria fazer um estímulo que eu me proponho, estou à disposição, para que nós possamos fazer no interior de São Paulo, criarmos, e aí sim precisa ter participação de grandes empresas, mas a União faz a força, em especial
com entidades para que possamos, aliás, fazermos alguma coisa similar, como aqui no Brasil só tem uma instituição que faz isso. Nos Estados Unidos tem 600. Por que nós não podemos multiplicar esse número? Se não chegar a Fazer 599, mais, né? mas chegar com mais 50. Podemos resolver o problema de muito empresário aqui no interior paulista. Olha que legal, o Marcelo se colocando à disposição aí para dar gás a essa ideia, né? Porque esse é o momento de união mesmo, né, Marcelo? Não tem muito o que a gente fazer se não ter ideias inovadoras, buscar ajuda profissional se não é do seu conhecimento, algumas questões, se você não tem conhecimento técnico para algumas questões. Esse é o momento de a gente se unir para superar tudo isso juntos. Fica a dica. Muito bom. Bom, caminhando para o fim já, eu até marquei aqui uma pergunta para te fazer, até nem sei se seria uma provocação ou uma pergunta, mas no sentido do seguinte: economicamente falando, é hora de quê? Aí eu estou falando para empresa, é hora da empresa fazer o quê? É hora do colaborador fazer o quê? É hora do profissional fazer o quê? E mais, é hora do consumidor fazer o quê? Porque o consumo, obviamente, e como você ressaltou também, teve um impacto grande e o que vai refletir diretamente na economia, nos resultados, enfim, no nosso crescimento e tudo mais. É hora do quê? De pensar em quê, economicamente falando? Bom, você colocou, só para me nortear, você colocou empresas, pessoas, né, consumidores e... Consumidores e os profissionais, né, os colaboradores. Tá, vamos lá. Com relação às empresas, apesar de vivemos um momento totalmente... não tem nem palavra no dicionário, é mais do que atípico. Eu entendo que as empresas que tiverem o mínimo de condições financeiras, e aí vem essa questão de empréstimos que eu falei, desse movimento, etc., tem que fazer algum investimento que você não pode, não é porque você está em pandemia que você vai paralisar 100%. Então, você tem que criar contextos financeiros para você continuar investindo no teu negócio. Aí sim, com essa nova dinâmica que nós falamos aqui durante toda essa live. É importante salientar. Fazer de uma forma propositiva e de forma bem cirúrgica, eu diria, né? Porque nós não temos espaço para errar, no caso das empresas. Então, esse é o primeiro aspecto. No caso dos consumidores, é importante os empresários terem em mente que os empresários, os consumidores vão estar, vamos dizer, no primeiro momento controlados, apesar de que nessa retomada da economia, agora vamos colocar aqui o estado de São Paulo como um todo, a gente observar que tem muita gente na rua comprando, mas a gente ainda não constatou os números disso, se estão comprando mesmo, se são pessoas na rua. Mas vai haver uma retração inicial, porque justamente as pessoas estão com receio do desemprego, que é uma questão séria, então as pessoas, os consumidores vão voltar a comprar, como já estavam comprando, em menor proporção, na questão online, mas não com aquele afã que nós imaginávamos. Então, vai ter, mas o empresário tem que ter em mente que talvez não seja tudo aquilo nesse primeiro momento, pela questão de segurança. No caso dos profissionais, propriamente dito, de novo, é aquilo um pouco que nós falamos. Ele tem que se reinventar de forma tripla. Ele tem que incorporar a empresa na tua pele, não é nem mais vestir a camisa, é tatuar, né? Vamos até colocar aqui. Sim, tatuar a empresa na tua pele. Pegar para si mesmo. Figurada bem objetivo. Porque ele vai precisar, aí de novo também a questão do cliente, ele vai ter que ter um atendimento diferencial com o cliente, com a empresa criando valor dentro das ferramentas digitais que a gente falou, justamente para que a gente possa viver esse novo normal, né? Para que possamos minimizar o máximo possível esses impactos que nós estamos sofrendo hoje, que é natural, aliás, não tinha como não sofrer, mas esses três entes têm que caminhar com esse norte. Esse é o momento de a gente ter, acima de tudo, paciência, né? Mas ter um olhar diferenciado para todos os aspectos, né? Seja no aspecto humano, seja no aspecto do ambiente de trabalho, do mercado, de certa forma, ou um olhar diferente para a economia, sim, né? E é hora da gente se reinventar, né, Marcelo? Porque, como a gente até brincou em algumas outras lives, é na crise que a gente cresce. Então, a gente tem que buscar essa nossa forma de crescimento para poder sair da crise mais fortalecidos, né?
Não, sem dúvida. É na crise que a gente cresce e nunca na história do mundo nós tivemos, pelo menos no mundo recente, né? Vamos colocar assim, Sim, sim. tivemos uma. Nem a crise de 29, se fala-se tanto, né? A crise de 29, ou mesmo problemas econômicos que o Brasil já teve, ou mesmo os demais países do mundo, nunca nós tivemos um problema tão grande do ponto de vista. Porque a economia do mundo ela travou. Né? E nós temos o problema. A origem do nosso problema ele não é econômico, acabou se transformando em econômico, mas Sim. não é. Então, realmente, é nesses momentos que nós temos que, mais do que nunca, se reinventar. E, nesse momento, nós temos que nos reinventar de forma dupla, justamente porque o contexto, a circunstância, ele é muito mais acentuado do que se fosse em outro cenário. Com certeza. Marcelo, temos alguns minutinhos ainda. Eu gostaria de perguntar se você tem alguma consideração final, uma dica final, de repente, para quem está nos acompanhando, seja ele empresário ou não, seja um profissional, alguém que está em busca de emprego, ou quem está acompanhando com exatamente essa intenção de se renovar nesse momento de pandemia e aí para o pós-pandemia também. Sua mensagem final, por favor. Bom, eu queria reiterar o que eu coloquei durante a live. Eu procurei colocar questões de ordem empresarial, como as dicas, você falou em alguma outra dica. A dica no caso específico das empresas, ter prudência. Quando eu falo que tem que fazer alguma coisa diferenciada dentre das quais está embutido as minhas dicas durante a minha explanação, mas com prudência. Então, uma dica complementar, fazer isso com prudência. E tomar cuidado. Quando eu falo também em ter necessidade de crédito, é vital, dentro dessas várias questões que eu abordei, mas com muita cautela, para justamente, mais do que nunca, a calibração agora, para qualquer novo investimento, tem que ter pensamento, não, tem que revisar, aliás, 2 ou 3 vezes, justamente para não ter risco. Nós vivemos no momento que não temos chance para erro. E aí, esse chance para erro empresarialmente falando, do ponto de vista do colaborador e do ponto de vista do consumidor também, porque se o consumidor pôr o pé na jaca, né, como diz um ditado, ele tem que tomar cuidado com essa questão, mas isso não quer dizer que não tem que comprar, mas com cautela. A cautela cabe em qualquer lugar, né? É o equilíbrio, né, Marcelo? Eu acho que a palavra de ordem para tudo na vida, né? E agora, talvez nesse momento, seja exatamente o equilíbrio. A gente está falando de equilíbrio mental para aguentar tudo isso, e o equilíbrio nas nossas finanças também nunca foi tão bem visto, né? E uma forma da gente passar por isso de forma equilibrada. Não, sem dúvida, o equilíbrio mental nesses momentos, ou neste momento em particular, porque eu vou dizer no singular, porque senão dá a impressão de outras crises. Não, nós estamos numa crise ímpar, então nesse momento... Não tem comparativo, né? Sem comparativo. Então nós temos que ter, mais do que nunca, esse equilíbrio mental, justamente para não errar na dose, não errar na calibragem, senão realmente aí pode ficar realmente comprometida a questão. É verdade. Nós conversamos, então, nessa edição da OnLive com o Marcelo Bezerra sobre a economia pós-pandemia. Várias dicas, vários aprendizados aqui. O Marcelo Bezerra, que é professor, economista, jornalista e também palestrante. E essa live que contou com o apoio da Actuale Gestão e Negócios. Marcelo, muitíssimo obrigada. Gostamos demais da participação e, com certeza, como eu disse, aprendemos bastante também. Muitas dicas que serão válidas e nos farão refletir aqui terminando a live. A gente vai pensar muita coisa, tenho certeza. Obrigada aí pela sua disponibilidade e participação aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, espero ter colaborado com todos aí, com novas ideias aí dentro dessa situação tão complexa que vivemos. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo fim de tarde para você. Igualmente a todos. Marcelo Bezerra participando conosco. Um recadinho só antes da gente finalizar. É que a CIP Escola de Negócios já está disponível, na verdade, no canal do YouTube, a CIP Piracicaba, uma aula online com o juiz federal do trabalho e membro da equipe de redação da reforma trabalhista, Marlos Melek. Essa é uma ação para auxiliar as empresas na tomada de decisão com todo o respaldo legal, né, para esse momento de incertezas, esse momento mais complicado que o seu negócio pode estar vivendo também.
Então, saiba como acessar o conteúdo nas redes sociais da CIP Escola de Negócios. Aqui no perfil do Instagram, no Facebook, você pode acompanhar também mais informações. E se você tiver alguma dúvida a respeito dessa aula, você pode mandar um e-mail para contato@escoladenegociosacip.com.br, que a sua dúvida será sanada na próxima online, quarta-feira, dia 17, também às 17 horas, às 5 da tarde, como todas as online aqui da CIP Escola de Negócios, com o próprio juiz Marlos Melick. Você pode acompanhar, então, suas dúvidas todas sendo sanadas nesta online. Nós continuamos com as nossas programações da CIP Escola de Negócios, no sentido das ações serem realizadas. Você pode tirar suas dúvidas e saber de tudo que acontece, saber as informações relacionadas à CIP Escola de Negócios nos perfis do Facebook, do Instagram também. Você pode entrar em contato com a CIP Escola de Negócios, que toda a equipe está pronta a te atender. Muito obrigada pela sua participação e por estar aqui conosco em mais esta online. Na quarta-feira que vem tem mais uma edição, então, a partir das 5 da tarde. Um ótimo fim de tarde para você, início de noite de quarta-feira e até semana que vem.